Tá vendo essa casa aqui? A gente está construindo essa casa aqui em Canaã via financiamento da Caixa. É uma modalidade que permite que você financie o lote mais a construção da casa, ou se você já tiver o lote, apenas a construção da casa. E é um tipo de financiamento que ajuda a viabilizar as construções e permite que você construa a casa de acordo com o seu gosto, né? É você que vai definir o projeto, é você que vai definir a escolha do terreno. É uma modalidade que a gente utiliza para construir a casa para os nossos clientes. Então olha os detalhes aqui da nossa construção. Essa aqui é a nossa placa de obra e aqui é a casa que a gente está construindo. Fica aqui num lote de esquina e aqui a gente já concluiu a fase de alvenaria. Nós fizemos também a confecção dos pilares e agora a próxima etapa será a confecção das vigas e preparar a estrutura da casa para receber a laje, né? Essa casa aqui vai ter laje. Então toda essa arquitetura que vocês estão vendo aqui foi definida pelo cliente, né? Ele escolheu esse projeto arquitetônico para a gente construir a casa para ele. Então a gente montou todo o processo, montou toda a documentação da casa e iniciamos a construção. Então falando um pouquinho aqui do nosso projeto, aqui vai ser uma área de serviço. Aqui vai ter essa porta da cozinha, é uma porta de 1,65. O nosso pé direito aqui, até a laje, vai ser um pé direito de 3,30. Aí a gente vai ter o rebaixo do forro de gesso e vai ficar com o pé direito de 2,95. Um pé direito excelente. A gente vai ter umas janelas com essa configuração também, que foi definida aí pela cliente. E aqui vai ser nosso hall de entrada aqui da casa. Essa cliente ela não queria corredor, então a gente trabalhou dessa forma aqui, essa conjunção de 2 quartos e um banheiro social. Futuramente, né, essa cliente ela vai poder fazer essa ampliação e a gente já previu isso em projeto, né? A gente desenhou a planta para ela de acordo com essa ampliação futura que ela vai poder fazer. E a Caixa tem até linhas de financiamento para reforma e ampliação do imóvel também. Então ali a gente vai colocar uma porta depois, onde ela vai fazer o closet e o banheiro dela, que da suíte. Um detalhe importante também nas nossas construções, a gente coloca a verga e a contraverga. Esse elemento aqui, ele vai evitar que a casa ela tenha fissuras aqui, ó, na diagonal. A estrutura da casa, quando a gente termina de construir, ela vai se movimentando com o tempo. Então são materiais diferentes, então vai ter dilatações diferentes. Então a gente coloca esse elemento aqui para evitar essas rachaduras nas nossas janelas. Então a vantagem de construir a casa é que você pode definir todos esses pontos que eu falei aqui para vocês. Vocês podem definir o layout da casa. Pode ser que nesse projeto aqui que eu mostrei para vocês mudariam alguma coisa, fariam alguma coisa diferente, mas essa é a vantagem de se construir, que você vai trabalhar o projeto de acordo com o seu gosto. Já o imóvel pronto, você vai adquirir ele com aquelas características. Pode ser que os acabamentos que estão naquela casa sejam acabamentos aí ultrapassados e você vai ter que gastar uma grana com reforma. Na construção, você já vai trabalhar com materiais mais novos, padrões construtivos aí atualizados. Então tem várias vantagens e é uma opção que você tem aqui em Canaã. Se você ainda está na dúvida se utilizar essa linha de financiamento de construção pela Caixa vale a pena ou não, se é arriscado ou não e se é burocrático ou não, nesse vídeo eu vou estar esclarecendo essas dúvidas aí para você. Você tem que entender que a Caixa não só financia imóveis Minha Casa Minha Vida e casas populares. Ela tem uma linha de financiamento utilizando o sistema financeiro habitacional para a construção de imóveis de 50 mil até 1,5 milhão de reais. Então eu tenho colegas que constroem casas de 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200 e por aí vai. Fora do sistema financeiro habitacional, quando passa de 1,5 milhão, a Caixa também tem essa linha de financiamento para construir casas acima de 1,5 milhão. E sim, pessoal, tem público para todo tipo de valor de imóvel. Tem público para o imóvel de 200 mil reais, 300 mil, 500, 800.
Então, não acha que construir dessa forma é você ir lá na lotérica, na boca do caixa da lotérica e pegar o dinheiro para você pagar a mão de obra e pagar os materiais, ou até mesmo ir lá na agência para pegar um dinheiro lá e gastar como você quiser. Há processos por trás disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa análise de crédito da família. Essa família precisa ter capacidade de financiamento, essa família não pode ter restrição no nome, essa família precisa ter recurso para entrada e também para documentação do imóvel. Então, fazendo isso aí, a gente vai desenvolver o projeto aí para a família, o projeto da casa, que vai estar dentro das condições financeiras da família. Não adianta a gente projetar uma casa de 200 metros quadrados se a família tem condição de construir uma casa de 100 metros quadrados. Então, a gente vai trabalhar de acordo com a realidade financeira da família. Então, depois que a gente aprova o crédito da família lá no banco, a gente começa, a desenvolver os projetos da casa que a família quer construir de acordo com o orçamento. Aqui a gente sempre vai trabalhar o projeto de acordo com o orçamento da família. E depois que a gente termina essa elaboração de projetos, a gente monta uma proposta de construção e envia para a engenharia da Caixa avaliar a viabilidade econômica do negócio. Suponhamos que você está pegando emprestado R$200 mil para construir uma casa de R$200 mil. No mínimo, essa casa depois de pronta tem que valer pelo menos os R$200 mil que o banco está emprestando para você. Se essa casa não valer esses R$200 mil, essa casa não vai ter viabilidade econômica e esse projeto não vai ser aprovado. Aprovando o projeto, a família vai assinar o contrato com a Caixa, o contrato de construção via financiamento, de acordo com aquele projeto que foi. Então, constatando essa viabilidade econômica, a família vai assinar o contrato de financiamento de construção lá na Caixa. E nesse contrato ela já vai informar quem são os responsáveis técnicos pelos projetos e quem vai ser o responsável técnico pela execução da obra. E por que eu trabalho com essa linha de financiamento? Porque a probabilidade de eu encontrar pessoas que queiram construir uma casa comigo que tenha R$300 mil em caixa é muito menor do que se eu viabilizar um financiamento de construção para uma pessoa que tem R$60 mil e queira construir uma casa de R$300 mil. Então, a probabilidade de eu encontrar pessoas que tenham R$60 mil para construir uma casa de 300 é muito maior do que eu encontrar uma pessoa que tem R$300 mil e queira construir uma casa nesse valor. E depois que a família assina o contrato, a gente vai para a parte de execução de obra. É uma construção assistida, tanto pelo engenheiro. Então agora a gente chegou na fase de obra. E o cronograma da obra ele foi informado lá atrás, quando a família foi assinar o contrato com a Caixa. Aí detalhe aqui, pessoal, todo o dinheiro das medições ele é depositado na conta da família. O que a família tem que fazer? Pagar a mão de obra que está executando a obra para a família, pagar o responsável técnico que está executando a obra para a família e pagar os materiais. Então, é uma construção que vai ter um acompanhamento técnico do engenheiro responsável técnico pela obra, contratado pela família, e vai ser uma construção acompanhada pela Caixa Econômica Federal. O engenheiro designado pela Caixa ele vai em 2 etapas na obra fiscalizar o contrato. Ele vai quando atingir 30% de conclusão e ele vai quando atingir 85% de conclusão da obra, verificar se a família está construindo de acordo. Em relação ao dinheiro da obra, não acho que o banco ele vai liberar todo o capital para a família na primeira etapa da obra, no primeiro mês, quando a família assina o contrato. Quando a gente montou a proposta de construção, a gente informou um cronograma físico-financeiro. Então, a gente vai seguir esse cronograma físico-financeiro. E a Caixa ela vai liberar os pagamentos mediante a execução. Então, primeiro, a gente investe os 20% da entrada da família na primeira etapa para a gente executar a primeira etapa da obra, gastando com material e mão de obra. Na segunda etapa, a gente faz a medição da primeira e já recebe o dinheiro para a gente executar a segunda etapa. E assim sucessivamente. Então, é uma construção que vai ser acompanhada também financeiramente pela Caixa e todos os valores vão ser liberados mediante a execução das etapas. E nessa casa que eu estou construindo aqui em Canaã para essa cliente, a gente chegou na etapa de 30% de conclusão de obra. Então, nós solicitamos a visita do engenheiro lá da Caixa, designado pela Caixa, para ir lá na nossa obra, fazer a vistoria e liberar
o dinheiro das próximas etapas. Então eu vou mostrar para vocês qual que é o estágio que a gente chegou lá na obra e o que foi feito até o momento. Se você ainda está na dúvida em relação ao risco aí do negócio, você tem que levar em consideração que o banco ele vai ter um risco muito maior do que você, porque ele vai estar te emprestando boa parte, né, 80% do valor, né, da obra para você construir a casa. Só que ele não vai liberar esse dinheiro para você de qualquer jeito. O que eles exigem? Que você execute uma etapa para depois receber, e assim sucessivamente. E a gente atingiu nessa obra aqui 30% de conclusão. Então olha só, 30% nesse estágio. Agora você faz uma análise aqui em Canaã que tem várias obras paralisadas nessa etapa de 30% por falta de recurso. Então o fiscal vem, ele vai vistoriar, né? Vai verificar se a gente executou a obra de acordo com o projeto, se a gente executou a obra de acordo com as normas técnicas e se a gente executou a obra de acordo com o caderno de orientações técnicas da Caixa. Então é muito importante na construção, né, você ter ciência disso, que você vai ter regras que você vai ter que seguir. E isso é uma parte boa, porque você vai trazer isso no padrão de qualidade da sua casa. Então a gente concluiu essa etapa, o engenheiro veio, fiscalizou, liberou a medição da próxima etapa. Então é assim que funciona a construção via financiamento. Executa uma etapa, é fiscalizada essa etapa, se tiver dentro das normas, aí a gente pode executar a próxima etapa e recebe o dinheiro dessa etapa que a gente executou.